Ninguém esperaria que uma vida inteira pudesse mudar por causa de uma frase quase apagada, escrita no verso de um caderno velho. Mas é exatamente assim que começa. Antes disso, havia apenas um som repetitivo, quase imperceptível, que acompanhava cada passo dele. Um murmúrio interno, que nunca se calava. Não era uma voz alta nem sequer clara. Era mais como um eco cansado, dizendo sempre as mesmas palavras de medo, como se tivesse sido programado para isso. E por muito tempo ele acreditou que esse som era apenas parte normal da vida, menos como o ruído do trânsito, ou o barulho distante de uma cidade que nunca dorme. Até que, sem aviso, algo saiu do lugar e a rotina ficou estranha. Objetos pareciam cair no momento exato em que ele pensava em fracasso. Pessoas repetiam frases idênticas às que ele temia, como se o mundo estivesse devolvendo tudo aquilo que ele dizia a si mesmo sem perceber. Lembro nitidamente do instante em que ele percebeu que não era coincidência. Foi numa manhã qualquer, ainda com cheiro de café, e aquela luz meio azulada entrando pela janela, esfriando o ar. Ele tinha acabado de dizer em voz baixa, menos tão baixa quanto um segredo, que o dia seria pesado. E quase imediatamente o telefone tocou, trazendo problemas que não tinham nenhuma urgência, até aquele momento. A sensação foi como se um fio invisível tivesse se esticado entre o que ele pensava e o que acontecia. Um fio que sempre existiu, mas que ele só agora conseguia ver. O corpo dele ficou imóvel, como se seu próprio subconsciente tivesse gritado: "Presta atenção." Essa pequena rachadura na normalidade abriu espaço para algo maior. E foi ali, quase por acidente, que ele reencontrou o caderno antigo. Era pequeno, com capa gasta, guardado numa caixa empoeirada, que ele jurava ter jogado fora anos atrás. Ao folheá-lo, esperando encontrar apenas rabiscos da adolescência, ele se deparou com uma frase escrita no verso da última página, menos uma frase que não parecia dele, com uma caligrafia que não reconhecia. O que é decretado com fé desarma qualquer escassez. A letra parecia puxada, inclinada, como se tivesse sido escrita por alguém com pressa ou medo. Ele ficou parado, imóvel, encarando aquilo como quem encontra uma pista de um mistério que ainda nem foi apresentado. Não sabia de onde tinha vindo, nem quando, nem pourquoi, mas algo naquela frase provocou uma sensação estranha, quase elétrica, como se as palavras vibrassem. Por alguns segundos, tudo ficou silencioso, um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo que não tem nome. E foi nesse silêncio que ele teve a impressão, não completa, não nítida menos, de que essa frase não era apenas uma observação, era uma instrução, um comando, um decreto, como os que Florence Scovel Shinn dizia serem capazes de dobrar a realidade, desde que pronunciados com autoridade. Mas ele não ousou repeti-la. Não há, talvez por medo do que poderia acontecer. Talvez porque no fundo, sabia que repetir aquela frase seria como atravessar uma porta que jamais voltaria a se fechar. Enquanto ele guardava o caderno, percebeu um detalhe que não tinha visto antes. No canto da página, havia um borrão de tinta, que parecia uma impressão de dedo, como se alguém tivesse segurado o papel com força. Era um detalhe minúsculo, mas suficiente para Dick Salow, com a sensação de que não estava sozinho nessa descoberta. Uma sensação que cresceu, insistente, até tomar todo o pensamento. Não era só a frase, era o momento em que ela ressurgiu. O porquê disso agora, a sincronia impossível de tudo que havia acontecido nas últimas horas. E talvez o mais inquietante seja que, naquele instante, ele sentiu que essa frase não estava ali por acaso, estava à espera. Ei, espera, dele. À espera do momento em que ele finalmente perceberia que sua vida inteira tinha sido construída sobre decretos inconscientes. E agora alguém, ou alguma coisa estava devolvendo a ele o decreto, certo? O que faltava, o que poderia virar tudo de cabeça para baixo. E eu te pergunto, você já teve a sensação de que alguma frase, algum símbolo, algum sinal, pequeno demais para ser ignorado, estava tentando te dizer algo? Coloca aqui nos comentários, porque às vezes uma história se conecta com a outra, de um jeito que a gente só entende muito depois. Depois de guardar o caderno no fundo da gaveta, ele tentou
voltar ao normal. Mas o mundo já não parecia aceitar a antiga rotina de sempre. As coisas pequenas passaram a se comportar como sinais. A luz da cozinha demorou um segundo a acender. O elevador parou exatamente no andar em que não havia gente. E uma vizinha que nunca comentava nada, pela primeira vez, murmurou ao passar: "Tem cuidado com o que fala, viu?" Ele sorriu por fora, mas por dentro, algo se apertou. Era como se o universo tivesse colocado um espelho entre os seus pensamentos e a realidade, refletindo de volta cada palavra que antes escapava sem importância. Ao longo do dia, cada conversa carregava uma densidade diferente. Pessoas repetiam frases de escassez como quem entoa um mantra: "Não sobra, nunca dá certo, é sempre assim." Ele percebeu que não era coincidência. Era padrão. Um padrão que soava exatamente como as vozes que tinham povoado sua cabeça desde cedo. Então, numa pausa entre uma tarefa e outra, ele puxou o caderno de novo, abriu na página onde estava escrita a frase e, pela primeira vez, sentiu que ela o chamava. Não só a frase inteira menos o papel. O chamava para algo que não se limitava a palavras. Era convite para um experimento com a própria vida. Mas havia um obstáculo inesperado. Sempre que imaginava repetir o decreto em voz alta, uma resistência antiga surgia. Não só medo, mas vergonha. Vergonha de que o vizinho pensasse que era tolo. Vergonha de admitir que até então havia se conformado. Aquela vergonha tinha raízes profundas, fincadas em comentários ouvidos na infância, em olhares que pesavam como sentenças. E mesmo sentindo a urgência de mudar, ele entendeu que, antes de pronunciar qualquer coisa, teria de desarmar essa vergonha, menos tirar dela o poder que sempre ocupou. Foi então que apareceu um detalhe que o deixou sem fôlego. Entre as páginas do caderno, havia um recorte de jornal antigo, amarelado pelo tempo. Nele, uma história sobre um homem simples que, segundo a matéria, havia virado a própria sorte com uma decisão inesperada. A matéria não contava o que ele decidiu. Apenas dizia que ele mudou de tom, e depois disso, oportunidades lhe surgiram em cadeia. Não havia data nem nome claro, apenas o recorte, como se alguém tivesse guardado um testemunho para ser encontrado no momento certo. O sinal era claro. Alguém, em algum tempo, já havia comprovado aquilo que o caderno sugeria. Havia decretos que não só pediam, mas desfazia a teia da escassez. Só que havia outra coisa ali, mais sutil e urgente. O recorte estava dobrado de maneira estranha, como se escondesse uma anotação que foi parcialmente arrancada. O pedaço faltante deixava uma lacuna menos, e essa lacuna, curiosamente, fazia o coração dele bater mais rápido. Era a sensação de que faltava um detalhe essencial para que o decreto funcionasse plenamente. Enquanto revirava as páginas, buscando qualquer pista que completasse o recorte, percebeu uma mudança na sala, menos um ar mais leve, um som tênue, que não vinha de nenhum aparelho. Era difícil descrever, mas parecia a resposta, como se o ambiente tivesse ouvido seu silêncio e estivesse sutilmente reagindo. Ele sabia que estava diante de duas opções: repetir uma frase pela metade e correr o risco de colocar energia em algo incompleto, ou buscar até o fim a peça que faltava, mesmo que isso exigisse enfrentar lembranças e vergonha. Ele fechou o caderno com cuidado, a decisão borbulhando como uma promessa não dita. Havia algo maior do que coragem ali. Havia prudência, senso de que decretos sinceros não se improvisam. E ao guardar o recorte no bolso, sentiu que aquele gesto não era apenas físico, era um pequeno juramento de que buscaria a verdade até o fim, custe o que custar. Mas, antes que pudesse planejar os próximos passos, ouviu pela janela um som que não combinava com a rotina. O toque de um apito distante, um compasso que soava como chamada. Não era de hoje. Parecia antigo, como se viesse de outro tempo, e vinha na mesma frequência daquele recorte amarelado. Ele olhou pela janela e viu, ao longe, algo que o fez engolir seco. Uma figura caminhando com um passo que lembrava a frase do recorte. E essa visão trouxe à tona uma pergunta que queimou por dentro. E se a peça que falta não estiver no papel, mas em algum, em uma pessoa que carrega a resposta? A noite caiu como um pano pesado sobre a cidade.
e ele não sabia explicar por que seus passos o levavam exatamente para aquela direção, menos a direção de onde o apito tinha ecoado horas antes. Era como seguir uma trilha que só ele podia sentir, uma linha invisível que puxava seu peito para frente. As ruas estavam mais silenciosas do que o normal, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo. E talvez tivesse mesmo, porque pela primeira vez ele percebeu o som da própria respiração como algo vivo, quase ansioso, como se seu corpo soubesse mais do que sua mente estava preparada para admitir. Quando dobrou a esquina, viu a figura novamente. Não era alguém ameaçador, era apenas um homem de idade indefinida, sentado num banco de madeira desgastado, segurando um objeto pequeno entre os dedos, como quem guarda algo de valor. A luz amarelada do poste iluminava apenas metade do rosto dele, deixando o resto mergulhado em sombra. E mesmo assim, havia algo reconhecível no gestual, um modo de tocar o objeto que lembrava exatamente o formato da dobra do recorte que estava no bolso. Ele se aproximou devagar, sentindo um frio subir pelas costas. O homem levantou os olhos, antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Não sorriu, mas também não pareceu surpreso. Era como se estivesse esperando, como se já soubesse que aquela busca silenciosa acabaria ali. Você encontrou a metade, não foi? Perguntou o homem, sem rodeios. A voz não era alta, mas tinha uma firmeza que ocupava o espaço por inteiro. Ele sentiu o coração acelerar. Por um instante, pensou se deveria negar, fingir que não sabia do que ele falava. Mas havia algo naquela presença que arrancava qualquer máscara. Então tirou o recorte do bolso, meio amassado pelo caminho, e mostrou a ele. O homem assentiu devagar. Quem guarda essa metade está pronto para ouvir a outra. Mas isso não significa que está pronto para usar. Aquela frase o atingiu como um golpe silencioso, porque no fundo ele sabia. Uma coisa era desejar mudança. Outra era estar disposto a enfrentar o que ela exige. Sentou-se ao lado do homem, o banco rangendo sob seu peso, e esperou, sem coragem de perguntar nada. O homem virou. O objeto que segurava não era um amuleto, como ele tinha imaginado. Era apenas um pedaço de papel dobrado muitas vezes, como se tivesse sido guardado e desdobrado ao longo de anos. As bordas estavam gastas, mas não rasgadas. Com extremo cuidado, o homem abriu o papel, e conforme as dobras se desfazia, revelando a escrita escondida, algo inexplicável aconteceu. O ar, ao redor deles, pareceu segurar a respiração. No centro do papel havia uma frase curta, escrita à mão, com uma caligrafia firme, mas o mais impressionante não era o conteúdo, e sim a sensação que veio com ele. Era como se a frase tivesse peso, presença, como se não fosse apenas informação, mas energia comprimida, esperando para ser liberada. Ele tentou ler, mas o homem fechou o papel antes que pudesse enxergar tudo. Não é assim, disse ele, num tom quase suave. Um decreto de riqueza, que desarma a escassez, não pode ser lido como se fosse instrução. Ele precisa ser recebido. E antes disso acontecer, é preciso limpar o terreno onde ele vai ser plantado. Aquela ideia o inquietou profundamente. Que terreno? Perguntou, quase sem voz. O homem inclinou o rosto, deixando finalmente a luz tocar seus olhos. Não eram olhos cansados, eram olhos que tinham visto mais do que qualquer pessoa admitiria em voz alta. O terreno da sua própria palavra menos, respondeu ele. O lugar onde você semeou medos por tantos anos. A terra que aprendeu a dizer, não dá, não posso, nunca chega. Antes de receber um decreto que abre caminhos, você precisa reconhecer de onde vem o eco que te fecha portas. Era estranho, mas fazia sentido, dolorosamente sentido, porque naquele exato instante ele percebeu que não era apenas o recorte que estava incompleto, era ele. E o silêncio que se seguiu não foi confortável, foi profundo, denso, como se estivesse mexendo coisas muito antigas dentro dele. O homem respirou fundo, olhou para a rua vazia e disse algo que ele jamais esqueceria. A escassez não é falta. A escassez é
memória, e memórias só se quebram de dentro para fora. Por um momento, tudo ao redor pareceu parar. O vento cessou. Um carro distante ficou mudo. E ele sentiu, pela primeira vez, que algo dentro dele, menos algo que ele evitava olhar, estava começando a se mover. Algo que talvez fosse necessário encarar antes de receber a outra metade do decreto. Mas antes que pudesse perguntar o que exatamente precisaria fazer, o homem se levantou com lentidão, colocou o papel dobrado no bolso e disse apenas: amanhã, no mesmo lugar. Se tiver pronto eu mostro. Se não estiver, o papel saberá. E então ele simplesmente virou a esquina e desapareceu, deixando o banco vazio e um frio inexplicável no ar. Ele ficou ali sozinho, com um recorte no bolso e uma dúvida que queimava por dentro. Como o papel saberia? Amanheceu com uma luz estranha. Não era exatamente clara, tinha um tom quase esverdeado, como se o sol tivesse acordado hesitante, desconfiado do próprio brilho. Ele passou a madrugada revirando pensamentos que pesavam como pedras molhadas. A frase do homem, a escassez é memória, martelava na mente com uma precisão que parecia cruel. Era impossível não lembrar das vezes em que disse a si mesmo que não era o suficiente, das vezes em que deixou oportunidades escaparem por medo de parecer ambicioso demais, das vezes em que aceitou menos do que merecia só para não incomodar. E agora estava ali, caminhando de volta para aquele mesmo banco, como se seus pés estivessem decidindo por ele. O ar estava frio e havia uma sensação curiosa em seu estômago, uma mistura de medo e expectativa. Quando chegou, o homem já estava sentado. Porém havia algo diferente nele, não a aparência, mas a atmosfera ao redor. Como se o mundo tivesse recuado um passo para Dixalomazinetido. Ele se aproximou devagar. O homem não falou nada, apenas tirou do bolso o papel dobrado, agora ainda mais marcado pelas mãos do tempo. Ele o abriu, como quem abre uma porta, e desta vez não interrompeu a leitura. A frase completa surgiu diante dos seus olhos, como um sussurro que atravessa ossos, não ouvidos, onde a tua voz se acovarda, tua abundância se cala. O impacto foi imediato. Era como se a frase tivesse acertado um lugar que ele escondia desde a infância. Um lugar onde todas as vezes que se diminuiu, estavam enfiadas, uma sobre a outra, como pedras enterradas demais para serem vistas. Ele sentiu o peito apertar, a garganta arder, uma vontade de gritar que nunca soube que tinha. Este é o decreto? Ele perguntou, a voz rouca. O homem respondeu apenas com um breve movimento de cabeça. Mas antes que pudesse perguntar o que fazer com aquele sentimento que crescia, o homem colocou a mão sobre seu ombro, firme, mas não pesada menos, e disse: a prosperidade não chega quando você grita para o mundo. Ela chega quando você finalmente grita para dentro. E hoje, você vai gritar. Ele não entendeu. Não de imediato, até que o homem fechou o papel, devolveu as suas mãos, e com a voz baixa, acrescentou: a escassez sempre teve um dono, e não foi você quem a escolheu. Mas só você pode devolvê-la. O silêncio que se seguiu foi cruel. Ele sentiu a respiração falhar, como se o ar estivesse pesado demais para entrar. E então, como se algo fosse quebrando dentro dele, devagar, doloroso, menos as memórias começaram a se mover. O pai dizendo que dinheiro não dava em árvore. A mãe pedindo para não sonhar tão alto. O professor que riu quando ele contou o que queria ser. As pessoas que diziam que a vida era dura e ponto. E enquanto tudo isso voltava, uma força inesperada ia subindo da região onde guardamos o que nunca confessamos. O homem recuou um passo, como se estivesse abrindo espaço para algo acontecer. É agora, murmurou. E então aconteceu. Primeiro foi um som baixo, uma vibração interna, como o início de um choro sufocado. Depois veio a respiração presa, liberando aos poucos a pressão de anos. E por fim, sem que ele esperasse ou planejasse, veio o grito. Um grito que não saiu pela boca. Um grito que não fez barulho. Um grito silencioso, mas tão poderoso, que por um instante, até a luz ao redor
pareceu tremer. Foi como ver uma película invisível se quebrando por dentro. Um muro, uma prisão, uma crença que ele carregou por tanto tempo que tinha esquecido que carregava. O homem observou tudo em silêncio, como quem sabe que certas batalhas não precisam de espectadores, só de testemunhas. Quando o grito cessou, o mundo pareceu respirar junto com ele. Um vento leve passou pelas árvores, levantando pequenas partículas de luz que pareciam dançar entre as folhas. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu espaço dentro dele. Eu, redor dele. Um espaço que parecia dizer: agora cabe. O homem então devolveu a metade do decreto que estava com ele, juntou as duas partes e colocou na mão dele com delicadeza. A prosperidade já estava a caminho, disse suavemente. Ela só precisava que você abrisse a porta por dentro. Ele olhou para o papel, agora inteiro, e percebeu que não era apenas um decreto, era um espelho, um mapa, uma convocação. Quando levantou o olhar para agradecer, o homem não estava mais lá. Sumiu tão silenciosamente quanto apareceu, deixando apenas o eco da frase que mudaria tudo. Onde a tua voz se acovarda, tua abundância se cala. Ele guardou o decreto no peito e deu um passo para frente, sem saber ao certo para onde ia menos, mas sentindo, pela primeira vez, que algo começava. Algo grande, algo que ele nem sabia nomear ainda. E é exatamente aqui, nesse instante em que a porta interna finalmente abre, que um novo mistério surge. Porque quando ele chegou em casa e colocou o decreto sobre a mesa, percebeu uma marca que não estava ali antes. Uma marca que parecia um sinal. O que significava? Ele ainda não sabia, mas você vai descobrir no próximo vídeo.